Suas apresentações de dados se parecem com isso? Eu sei como é que é. No início do ano eu mesmo tive que apresentar mais de 30 slides assim. Modéstia à parte, o visual estava profissional, mas foi um tédio de apresentar e com certeza foi muito pior de assistir. O problema é que todo mundo segue o mesmo caminho. Pega os dados, joga num gráfico e apresenta. Não é um erro, mas também não é um diferencial. E se a gente pudesse usar a IA não só para fazer o mesmo de sempre, mas para ter ideias verdadeiramente disruptivas. Hoje eu vou te mostrar passo a passo de como fazer isso. Para sair da caixa, precisamos de ideias. E para ter ideias realmente criativas, eu usei um prompt inspirado na técnica do brainstorming reverso. A lógica é simples. Em vez de pensar em como resolver um problema, a gente pensa em como piorá-lo, para depois inverter a lógica e achar soluções geniais. Então, para poder fazer isso, eu criei Esse prompt ele vai estar no material que eu vou disponibilizar aqui embaixo do vídeo. E esse prompt ele basicamente faz o seguinte, ele coloca em prática exatamente esse conceito que eu passei para vocês. Eu vou pegar aqui o prompt e vocês vão perceber que dentro desse prompt só existe uma parte editável, que é o problema que você pretende resolver. Que no nosso caso é como transformar um grande volume de informações brutas e documentos diversos em uma análise estratégica clara e uma prestação executiva impactante de forma rápida e eficiente. Temos o prompt, vou copiá-lo e vou jogar no Gemini. A escolha do Gemini ela se deve ao fato de ser a minha ferramenta de preferência, mas logicamente qualquer IA, dentre as melhores, iria atender perfeitamente a sua demanda. Nesse caso aqui, eu peguei aqui o prompt e vou rodá-lo para ele poder me gerar ideias de como resolver esse meu problema de fazer prestações criativas. E aqui está o resultado. Ele me apresentou 5 ideias de como fazer uma prestação diferente daquela lógica tradicional, uma prestação de dados diferente daquela lógica tradicional. Então ele me deu aqui a ideia 1, que seria uma prestação viva, e essa ideia ele parte do princípio que temos que desenvolver uma plataforma de apreciação inteligente baseada em IA generativa. Em vez de criar slides, o analista alimenta a plataforma com todos os documentos brutos. É uma ideia interessante, ela é factível, mas eu achei muito difícil. Então vamos ver quais são as ideias seguintes. Temos aqui a ideia 2, que seria a sala de guerra narrativa, que seria criar uma experiência de visualização de dados imersiva, quase o cenário de videogame. Também achei uma proposta muito além, muito fora da casinha, vamos por assim dizer, né? Vamos para a ideia 3. O analista adversário de IA. Nessa proposta seria utilizar um sistema de IA configurado para atuar com múltiplos personagens analíticos. Após processar os dados brutos, a IA gera 3 apresentações distintas, que seria uma visão otimista, uma visão pessimista e uma visão Maverick. Maverick vem do conceito independente, né? Então seria uma visão onde a IA iria conectar pontos improváveis e dados periféricos dos dados encontrados. Achei a ideia interessante. Você teria ali, estaria escapando da ideia de ter que fazer aquela apresentação de dados sequencial e colocaria visões distintas do mesmo cenário. Partindo aí, nesse caso, a reunião já para a discussão em si da problemática. Parece uma boa ideia, vamos analisar as demais. Ideia 4, analisar como um jogo, que seria gamificar o processo de apresentação, transformá-lo em escape room estratégico. Também achei fora da casinha esse processo, essa sugestão. E a ideia 5 seria um brief sônico, que seria criar um motor de síntese estratégica em áudio. A ferramenta ingere todos os documentos e gera um podcast de 15 minutos. Essa ideia é interessante porque se seguíssemos por essa ideia, a gente poderia utilizar a ferramenta do Notebook LM do Google. Porque ele geraria um podcast, um roteiro por IA, e a ideia aqui seria que essa narrativa, construída por diferentes vozes, contendo efeitos sonoros, enfim, esse briefing em podcast fosse distribuído para os executivos para eles ouvirem a caminho da reunião. E aí o tempo de encontro seria usado 100% para discussão e não para prestação. Eu particularmente achei essa ideia muito boa. Eu me preocuparia porque não é tão da cultura de todo mundo se preparar e ouvir antes de uma reunião, né? Muitos executivos eles já chegam na reunião e vão tomar conhecimento do assunto ali. Então, eu acho ela um pouquinho menos viável em função desse aspecto. Entretanto, como apesar dessa ideia ser muito boa, eu vou escolher aqui essa opção 3. A partir do momento que escolhemos a ideia 3,
Então nós vamos retornar ao nosso caderno de prompts, onde temos um em que nós vamos fragmentar a ideia para tornar ela mais fácil de ser trabalhada. Vamos olhar o prompt, né? Ele é um prompt especialista em otimização e melhoria de processo, e a tarefa é aplicar a técnica do cortar e fatiar na ideia selecionada, decompondo-a em partes menores para identificar oportunidades específicas de melhoria. Então esse prompt também vai estar no caderno aqui embaixo do vídeo. A única parte alterável dele é a parte onde nós colocamos a ideia selecionada. Então vamos pegar o nosso prompt, onde já colocamos a ideia, e vamos rodá-lo na nossa IA, no meu caso aqui, no nosso Gemini. Vou colocar aqui a ideia e vou colocar para rodar. E perfeito, nós já temos aqui o resultado do prompt. O que ele fez? Ele pegou o nosso problema e fez uma verdadeira decomposição. Ele selecionou e dividiu a nossa ideia em várias partes, em vários componentes, que vai permitir um trabalho muito melhor de ser realizado. Perceba que ele pegou aqui e colocou que para podermos fazer uma apresentação conforme aquela ideia das várias análises do analista pessimista, otimista e Maverick, nós temos aqui que fazer uma análise detalhada de cada componente, temos que definir os parâmetros e o contexto estratégico, temos que fazer o processamento da geração de personas, e ele foi passando etapa por etapa aquele problema que nós definimos, até chegar ao momento final, onde inclusive será o pós-reunião, onde vai ocorrer a captura de decisões e geração de plano de ação. E cada etapa dessa, ele foi gerando aqui como é que é, quais são os pontos de melhoria. Então, esse prompt ele vai dar uma ideia de como trabalhar o problema de forma muito completa. Nesse caso aqui, para a gente poder continuar e chegar até o ponto da apresentação, que é o objetivo desse vídeo, o prompt ele me orientou a fazer o processamento e geração de personas, né? Então, a ideia é que a gente fosse criar essas personas dentro de uma ferramenta. Então, para poder criar essas personas, eu ainda continuei nessa conversa. Eu simplesmente cheguei aqui embaixo, nesse caso, para poder fazer a geração de personas, já que esse é um componente importante desse nosso processo de criação de apresentação, eu simplesmente cliquei dentro da IA, fui para o prompt 3 do nosso caderno, que ele diz o seguinte: eu quero que você crie a descrição de cada uma das personas, otimista, pessimista e Maverick, para que eu possa criar uma GAN no Gemini. A GAN, pessoal, nada mais é do que um recurso que geralmente as IAs possuem para que a gente possa inserir prompts que vão ser repetidos com constância. Então, partindo do princípio que nós vamos fazer apresentações de dados com frequência, nós precisamos ter esse prompt repetido, esse recurso, ali para fazer aquela apresentação todo mês. Criar um analista otimista, uma GAN do analista pessimista. E esse recurso ele é o equivalente ao GPT do ChatGPT, ao Expert ou o agente do Copilot, ao Expert de outras ferramentas. Então, nesse caso aqui, como eu estou no Gemini, eu pedi para ele criar a persona do Gemini. Então, eu continuei. Considere que para cada persona eu irei fazer o upload de um arquivo em CSV, que seriam os dados, que nesse caso vou utilizar dados fictícios, contendo uma relação de vendas, onde as colunas são data de venda, local, categoria de produto e valor. Entretanto, eu coloquei aqui, fui dentro do Gemini, coloquei para rodar, e ele criou as personas. Temos aqui o analista otimista, temos aqui o analista pessimista, e temos aqui o analista Maverick. Eu poderia ter criado essas personas no Gemini, só que quando eu fiz o teste antes do vídeo, me deparei com a realidade que o Gemini teve uma dificuldade em ler o CSV que eu enviei. Não sei se isso é uma dificuldade fixa do Gemini, mas por via das dúvidas, eu optei por criar esses analistas em outra ferramenta. E no caso específico, a ferramenta que eu optei foi a ferramenta da Adapta. A Adapta, ela é uma empresa, uma startup brasileira, que desenvolveu uma ferramenta onde a gente pode agregar diversas IAs nela. Tem as suas limitações, tem seus pontos positivos. No dia a dia eu prefiro utilizar o Gemini, mas eu também posso utilizar qualquer outro tipo de ferramenta aqui dentro da Adapta. E no caso em tela, como eu tive dificuldade com o Game Gemini, ela me foi bastante útil. Eu venho aqui dentro da Adapta, eu seleciono aqui o Expert. Dentro do Expert, eu venho aqui em Ver Mais e vou criar o meu Expert. Aqui no momento que eu crio o Expert, eu saio colocando o nome, boto uma descrição breve, que eu não preciso aqui resumir, já que quem vai utilizar sou eu, mas se você fosse compartilhar esse Expert com outra pessoa, a descrição seria interessante. E aqui eu pego a instrução que eu tive lá no Gemini. Copio
a instrução. Você é um analista de dados, especialista em identificar oportunidades, etc. Ctrl+V, colo nas instruções. Posso mudar o modelo, vamos colocar aqui o GPT-5 para utilizar o modelo mais poderoso do mercado no momento. Poderia subir um arquivo, mas não é o caso. Utilizei aqui somente as orientações ali do Gemini. E pronto, não coloquei nenhuma ferramenta, coloquei para criar expert. No momento que eu criei os meus 3 experts, eu simplesmente retornei aqui no Gemini, fui nos experts e fui ver os meus experts. Vejo que eu tenho aqui o analista otimista, o analista maverick e o analista pessimista. Então, continua o processo muito simples. Eu inicio a conversa com cada um desses analistas, vou em arquivos e vou fazer o upload do arquivo que eu pretendo trabalhar. Que no nosso caso aqui vai ser uma planilha onde eu incluí dados de mercado fictício, né? Coloco em abrir e na hora de selecionar o arquivo, eu simplesmente espero ele carregar e faço a inserção do arquivo. Nesse momento, basta fazer um prompt simples. Faça a análise. E perfeito. No momento em que eu pedi para ele fazer a análise, ele trouxe, como estamos falando com um analista otimista, ele trouxe uma visão extremamente positiva dos dados que eu apresentei, os campeões de vendas, a estrela em ascensão, potencial inexplorado, etc. Fiz a mesma coisa com o analista pessimista, que por sua vez já trouxe os pontos de alerta e de atenção, e fiz também a mesma coisa com o analista maverick, que trouxe pontos fora de curva, como por exemplo a percepção de que em Campinas teve vendas em apenas um único dia, será que foi algum evento profissional ou um erro de registro. Ele percebeu correlações inesperadas, como por exemplo vendas de casa de jardim em Salvador e em Natal. Ele percebeu sinais fracos, ignorados. Enfim, ele fez uma observação muito fora da curva. E aí nós temos 3 análises muito interessantes para serem avaliadas em nossa reunião, onde nós iremos apressar os dados. Mas não podemos parar por aqui. A gente tem essas visões, mas precisamos criar a nossa prestação. E para poder criar a nossa prestação, eu vou pegar todas as informações e vou retornar ao Gemini. Retornando aqui ao nosso guia de prompts, eu peguei esse prompt também muito simples. Vou fazer uma prestação executiva sobre as vendas da minha empresa. Quero que crie uma estrutura de no máximo 8 slides para prestar as análises. As análises foram feitas por 3 personas, uma otimista, uma pessimista e uma maverick. Segue. E aqui eu colei aquelas análises do Adapta, colei aqui. Peguei o prompt, coloquei aqui dentro do Gemini e coloquei aqui todas aquelas respostas e posições que nós retiramos das 3 personas dentro da Adapta, do otimista, do pessimista e do maverick. E a partir do momento que eu rodei esse prompt, ele gerou uma estrutura de slides, colocando o que deve conter cada slide. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, etc. Com isso em mãos, eu peguei essa estrutura e colei no Gamma App. Em poucos minutos, a mágica estava feita. E aí está. Saímos de dados brutos e chatos para uma prestação estratégica com 3 visões diferentes, usando a IA do início ao fim para pensar de forma criativa e estruturada. Lógico, poderíamos melhorar esse tipo de prestação e fazer algo de uma forma muito mais requintada, mas perceba que a qualidade ela está excelente para um trabalho que foi feito em poucos minutos, como nós vemos aqui. E se você quiser os prompts mestres que eu utilizei, o de brainstorming reverso, o de cortar e fatiar, e os demais mais simples, bem como os passos de cada uma das ferramentas para poder aplicar nos seus próprios problemas, eu compilei eles num PDF gratuito. O link para a parte de download está aqui, logo abaixo na descrição. E se porventura esse vídeo tiver de alguma forma agregado valor a você, vou pedir a gentileza que você comente, que você compartilhe, que você curta, que você se inscreva no canal, para que possa estimular, para que eu possa trazer cada vez mais materiais e mais vídeos com essa qualidade para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.